Oi, estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Caterine Damari, do Psicopílulas, e hoje eu vou conversar com Karen Ichikawa, uma enfermeira obstétrica. Oi, Karen, tudo bom? Olá, Catu, tudo bem? E Tudo, você? tudo bem, tudo ótimo. Eu queria Que bom. começar primeiro te perguntando, te pedindo, melhor dizendo, para você contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Como você se tornou enfermeira e como você foi indo por esse caminho da obstetrícia. Catu, a obstetrícia sempre foi uma paixão na minha vida mesmo, né? Eu fiz a faculdade de enfermagem em Bauru, por opção minha mesmo, não foi imposição. E durante a graduação, uma das minhas professoras, ela é enfermeira obstetra, e eu a admirava demais, 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 e eu já tinha assim uma tendência a trabalhar mesmo com gestante, com recém-nascido, com essa parte de pré-natal, tudo isso que eu admirava demais, né? Então eu saí já da graduação pensando em fazer a pós em obstetrícia e foi o que eu fiz. Eu acabei a graduação lá em Bauru, acabei vindo embora para cá e fiz a pós-graduação em obstetrícia, né? Que é uma das pós que eu tenho em enfermagem. Aí depois eu não tive a triste experiência que eu vejo muita gente tendo, que é a busca do primeiro emprego, né? Isso foi há quase 20 anos atrás, então eu sempre trabalhei, eu sempre me recoloquei muito rápido no mercado e isso sempre me fez ter muito ânimo para trabalhar. Eu já trabalhei em hospitais públicos, em hospitais particulares, em hospitais de médio, pequeno, grande porte e de um tempo para cá, de uns 6 meses para cá, que eu acabei saindo dessa minha dedicação no ambiente hospitalar. Então, eu resolvi me dedicar a outro tipo de atendimento agora, e isso está me trazendo muita satisfação, mas todo esse tempo que eu passei trabalhando tanto em hospitais públicos como particulares, fizeram com que eu aprendesse, adquirisse conhecimento, experiência, jogo de cintura, toda essa minha bagagem, essa carga que eu tenho hoje para atender as minhas clientes com bastante segurança, Me né? con- Mas, pois Pode não, falar, Catu. não, você pode falar. Mas eu sempre acho que eu sempre estou aprendendo alguma coisa, eu sempre vou em busca de novos conhecimentos, e eu olho para trás e quando eu vejo que já faz quase 20 anos que eu trabalho na área, eu até me assusto, porque eu falo, gente, às vezes eu tenho a impressão que eu não sei de nada, né? Porque a gente sempre está buscando conhecimento, informação, e as coisas mudam com uma velocidade que assusta um pouco, né? Mas é isso. É isso. Você tem várias outras pós-graduações, né? Além dessa área da obstetrícia. O que mais você fez, cara? Então, por ter alguns planos que eu já venho comigo já há algum tempo, eu fiz administração hospitalar, que essa eu concluí, foi muito boa. Eu comecei, parei, depois voltei, dei 3 passos para trás e consegui concluir. Eu também fiz acupuntura, mas a acupuntura é uma graduação que eu acabei não concluindo quando eu cheguei na parte prática da pós-graduação, por alguns motivos relacionados a tempo. E como eu sou muito exigente comigo, eu gosto de fazer as coisas muito certo, e se eu não estiver entendendo, eu quero voltar, e por esse motivo eu acabei não tendo tempo para me dedicar, e eu acabei não concluindo, mas pode ser que eu venha futuramente, né? E agora eu estou concluindo também uma pós-graduação que acabou atrasando um pouco por conta dessa nossa situação, né, da pandemia, que é uma pós-graduação em aleitamento materno, que eu vou dizer que é o carro-chefe, que é o que eu mais entendo, que eu gosto de fazer e faço com muita dedicação e além de muito amor e também de prazer. Eu sinto muito prazer em trabalhar com isso. Mas é mais isso. Essa coisa do E aleitamento materno, eu ia até te perguntar outras coisas antes, mas já que você falou isso, eu vou por esse caminho. Eu queria, eu tô até, a minha ideia até de te chamar aqui é justamente para a gente desmistificar algumas coisas, talvez, ou não, posso até estar enganada, mas a gente
faz, a gente enquanto sociedade, a gente faz muita campanha em relação ao aleitamento materno, porque ele é muito importante, ele é fundamental. Mas às vezes eu Muito. sinto que ele causa para algumas pessoas um sofrimento muito grande e que às vezes é mais prejudicial manter aquele aleitamento do que de repente fazer uma retirada orientada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque nós, enquanto mulheres, a gente tem muito essa coisa da gente ser suficiente, e de a gente ter que dar conta de tudo. E nem todo mundo dá conta desta parte da maternidade, nem por isso somos piores mães, né? Não, com certeza, com certeza. Você amamentar ou não te faz mais ou menos mãe, né? A gente sabe que amamentar é fundamental para o futuro mesmo dessa criança, mas a gente ainda tem um grave costume de romantizar muito, né? A maternidade, o puerpério, o aleitamento materno. Para algumas mulheres, colocar o bebê para mamar, pronto, mamou. E para outras mulheres, não é fácil. Não é fácil mesmo, é como você falou. Elas sofrem menos desmamando esse bebê precocemente do que dando continuidade a essa amamentação. Mas por que que isso acontece? A maior causa de desmame precoce, a maior causa é a pega incorreta do bebê, acaba machucando essa mãe, né, esse mamilo, e ela por dor, por medo, por achar que o bebê não está amamentando o suficiente, que ele vai perder peso, que ele não vai crescer como deve, que ele não está satisfeito, ela acaba entrando com o leite artificial, e porque você sabe, nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce uma culpada, né? A mãe, Sim. tudo que acontece, ela acha que ela tem culpa, que ela que não está sendo capaz, mas isso muito entra. Eu acredito que eu sou uma grande responsável por isso em relação ao aleitamento materno, assim como todos os profissionais que trabalham direto e indiretamente com essa mãe e com essa criança e a família também, que é fundamental, porque essa mãe precisa de uma orientação. Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo, né? Eu também, quando eu tive a minha filha há 13 anos atrás, eu estou há 13 anos aprendendo a ser mãe. Eu não sabia ser mãe antes. Pode ser que eu achava que, ó, se eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, mas não é bem assim que funciona, né? E para o aleitamento também não é diferente, né? A mulher, ela precisa de uma orientação, ela precisa de conhecimento. Eu tenho algumas colegas gestantes e às vezes até que viram amigas depois de cliente, que elas falam, eu não vou amamentar. Eu não vou porque elas tiveram uma experiência, na verdade, alguém próximo delas passou por uma experiência ruim e elas acreditam que também vão passar por aquela mesma situação. E o que eu costumo falar para elas? Eu falo assim, ó, é o seguinte, primeiro você vai me ouvir. Eu vou te explicar todos os benefícios que você vai ter, que o bebê vai ter, que a família vai ter, que o seu bolso vai ter, que a saúde do seu bebê vai ter. Aí, depois que você tiver todo esse conhecimento e que você tiver essa disponibilidade para me ouvir, aí você vai ter a opção de falar eu vou ou não. O que eu não aceito é as mulheres chegarem e falar sem o conhecimento, claro, que umas com mais, outras com menos conhecimento, né? Porque às vezes, né? Elas precisam de orientação, muitas vezes não são da área, muitas vezes também são da área e precisam de orientação. Aí eu falo, se você me ouvir, agora você vai saber, eu vou ou não amamentar. E normalmente elas mudam de ideia. Se elas não querem amamentar e depois que eu fico falando, porque eu falo mesmo e eu falo assim com todas as minhas forças, porque eu sei na teoria e na prática o quanto isso é importante, né? E elas acabam mudando de ideia e eu falo que não é sempre o início da amamentação, muitas vezes não é um prazer para as mulheres. Elas sentem dor, ficam com os mamilos sensíveis, né? Então elas falam, meu Deus, o que é isso? Mas me falaram que é tão gostoso, que é tão bom, né? Mas depois que você pega na mão, conversa, explica, corrige a pega, a sucção do bebê você avalia, e aquilo passa a dar prazer para ela, nossa,
passa a ser um prazer para mim também, né? Porque a cada mulher que eu consigo fazer com que elas mudem de ideia ou com que elas passem a ter prazer durante a amamentação, isso é incrível. Eu, como profissional, eu me sinto muito satisfeita. Assim, quando tem uma mulher que ela não é a mãe biológica, né, daquela criança, mas por algum motivo, independente do motivo, ela acaba adotando ou acaba tendo que amamentar essa criança, estimular a produção do leite, fazer com que ela amamente, isso é maravilhoso também. Acho que é uma das melhores sensações que eu já tive, de poder dar esse prazer para essa mulher e vê-la muito satisfeita. E é possível amamentar não tendo sido a sua gestação? Toma hormônio? O que que faz? Sim. Qual... O Catu, a mulher tem um hormônio que é a ocitocina, que todo mundo fala que é o hormônio do amor. Esse hormônio está diretamente ligado na amamentação, né? Então, esse hormônio, ele precisa ser estimulado, né? Quando o bebê suga o peito da mãe, ele manda um estímulo lá para o hipotálamo manda um estímulo lá para a hipófise, aí produz ocitocina, produz a prolactina, que é responsável pela produção do leite, né? E faz com que essa mulher produza o leite. O que acontece? Uma mulher que não gestou, ela não ficou grávida, né? Ela não pariu aquela criança, se ela tiver esse estímulo, eu não posso garantir 100% que ela vai conseguir amamentar efetivamente essa criança, né? Mas ela precisa já começar a ter um estímulo na produção de leite, um desses que eu falei é esse estímulo realmente para poder colocar essa criança no peito, para que essa criança possa, pelo menos, até porque a amamentação, além do leite, também tem a importância do vínculo, né? Da troca de carinho, da troca de calor. Então, isso também é fundamental. Mas realmente o estímulo é a melhor coisa que tem, além de outras coisas associadas para estimular essa lactação. Tá. E como funciona, por exemplo, quando uma mãe tem mais de um filho? E aí, por exemplo, para um filho ela teve leite suficiente, em abundância, e aí para o segundo filho, de repente, não desce tanto quanto. O que que justificaria isso? Assim, imagino que seja multifatorial, né? Mas se Sim, puder falar um sim. pouquinho sobre isso. Nós temos várias situações. A mulher, quando ela tem um outro filho na qual ela está amamentando, tá? Um bebê de 1 ano, e ela acaba tendo outro filho, ela pode amamentar as duas crianças ao mesmo tempo, tá? Tem até um nome para isso, que a gente fala amamentação em tandem, né? E em relação a esses vários fatores da mulher, depois de uma segunda ou terceira ou quarta gestação, ela acabar não tendo, vamos dizer assim, não ter uma quantidade de leite suficiente é muito muito relativo, Catu, porque como eu já tenho muita experiência em ambiente hospitalar, eu vejo que muitas mulheres que vão dar à luz, e normalmente quando elas são multíparas, elas têm mais de um filho, elas costumam se queixar mais da dor do momento, expressar mais sofrimento, talvez, dependendo de como você assiste esse trabalho de parto, porque ela já tem um nível de estresse, de acúmulo de experiência, tanto as positivas, não digo, mas as negativas, que elas acabam nesse momento colocando isso mais para fora. Então, já
aconteceu de eu ouvir, nossa, essa mulher é a terceira vez que ela vai ganhar bebê, ela precisa fazer todo esse escândalo, né? E não é que ela faz escândalo, é que ela já tem um estresse guardado, um estresse que está ali acumulado, e esse é o momento na qual ela se sente livre, ou talvez ela não consiga reprimir, e ela acaba colocando para fora, né? Mas em relação à amamentação, é muito... Tem que ver se essa mulher tem um suporte familiar, tem que ver se essa mulher se alimenta corretamente, se essa mulher foi orientada corretamente, que tipo de parto essa mulher teve, foi estimulado a amamentação, o aleitamento materno inicialmente, logo quando nasceu esse bebê. É comprovado cientificamente que quanto mais cedo o bebê é colocado ao peito, com aquele minuto de ouro que a gente fala, o bebê nasce, não tem o porquê não colocar para amamentar imediatamente, a não ser que tenha uma contraindicação, que a gente sabe que tem algumas contraindicações, né, para você amamentar. É comprovado que quanto mais precoce você começa a amamentar, por mais tempo essa criança vai mamar. Uhum. Então, a gente tem que avaliar a vida dessa mulher. Não adianta eu ir lá e vamos colocar essa bebê para mamar. Eu tenho que entender qual que é o contexto da vida dessa mulher, né? Eu não costumo, como eu sou enfermeira e eu fui, vamos dizer, eu estudei dessa forma e eu fui ensinada dessa forma, a gente sempre tem que tratar o nosso cliente de uma forma holística, né? Eu não consigo simplesmente olhar para essa mulher, olhar para essa criança e olhar para esse peito, né? Eu tenho que olhar o ambiente que ela vive, né? A família que ela está inserida, sabe? Isso tudo influencia sim. E o mais importante que influencia, a vontade dela amamentar, né? Tem mulher que não desiste, tem mulher que fala, eu vou conseguir, a gente tem que empoderar essa mulher. Empoderar essa mulher é um dos fatores mais importantes para que ela tenha sucesso. Quando eu vou fazer as minhas consultorias, e às vezes eu pego os bebês prematuros, né? Ou muito pequenos para a idade gestacional, enfim, eu levo minha balança, né? E um pouquinho que eles ganham peso, nossa, elas comemoram, choram e ficam muito felizes. Eu acabo ficando junto, né? Porque eu falo, pô, legal, isso é um resultado do meu trabalho, além da força de vontade dela, que é em primeiro lugar, né? Sim. Mas é isso, Catu, a gente tem que avaliar tudo para que a gente possa falar, olha, essa mulher provavelmente não esteja produzindo leite suficiente por conta disso, né? Ou por conta disso. Não simplesmente, ela não tem porque, né? A gente tem que perder esse hábito de julgar a mulher e falar, ela que não quer amamentar, ela que tá com má vontade. Pode também ter... pode falar. Procurar saber por que essa mulher tá assim. Por que ela vem, qual que é, por o que ela já passou, né? Pois Pode não, também Catu. ter relação assim com o temperamento do bebê. De repente, um bebê mais voraz, ele vai fazer uma sucção mais intensa, portanto, um estímulo maior. Um bebê mais tranquilo vai ser menos ativo ali naquele momento, e aí talvez não estimule tanto. E o que Sim. substituiria, assim? Existem massagens que a mulher poderia fazer para tentar ajudar esse estímulo que o bebê não puxa naquela sucção? Como que faz? Você falou, você está tocando num ponto muito importante e eu também é uma orientação que eu costumo dar para minhas clientes, que é assim, Catu, pode reparar, todo mamífero, ele nasce no mesmo dia anda, né? Ele já fica mais independente. Diferente de nós, que não, a gente nasce e a gente começa a prestar atenção em alguma cor mais reluzente, em alguma voz que vem vindo lá pro terceiro mês, depois que a gente nasceu, né? Então, o que acontece? Você já ouviu falar em esterogestação? Não, puder Então, explicar. esterogestação é o mesmo que o quarto semestre de gestação, né? Tá. O bebê, ele nasce e ele fica durante os 3 primeiros meses com aquela sensação, será que eu nasci mesmo? Será que eu tô dentro da barriga da minha mãe? Onde que eu tô? Né? Então, é um momento de transição muito importante, tanto para o bebê como para essa mãe, para essa família, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tudo a gente tem que
simular para que a gente remeta esse bebê numa situação na qual ele pensa que ele está dentro do útero. A Tá bom, gestação cara? externa, né? Isso, Como se ele estivesse exatamente. A vivendo a gestação gestação só que do lado de fora. Pequeno detalhe, né? Sim, exatamente isso que você Vai falou. Você até o resumiu quarto mês, tudo. isso? Vai até o terceiro mês, Tá. né? Até o terceiro mês. Então, o que o bebê faz dentro da barriga que a gente pode levar a fazer com esse bebê assim que ele nasce, até o terceiro, e depois até mais que isso. Mas eu digo até o terceiro mês, que é o mês que ele tem mais necessidade disso. O bebê, ele tá dentro da barriga, ele suga, né? Ele suga o dedinho, ele engole o próprio líquido amniótico, né? Aí os rins começam a funcionar, ele faz também xixi dentro da barriga da mãe. O bebê, quando uma gestação de termo, uma gestação dentro do normal, o bebê ele fica justinho, não fica? Sim. Dentro da barriga da mãe. Quanto mais próximo de nascer, menor o espaço para ele. Então, ele costuma ficar naquela posição fetal, né? Uma outra coisa que acontece em relação a barulho, todo mundo se engana. Todo mundo acha que o bebê tem que ficar num lugar extremamente silencioso, para que ele fique calmo, para que ele não se assuste, né? E isso daí é uma coisa que as pessoas precisam entender que não é assim. Imagina você dentro de um balão cheio d'água. A água capta muito barulho, né? Então, tem até alguns aplicativos no celular que simulam o barulho intrauterino, que é o aspirador de pó ligado, o liquidificador, o secador de cabelo. É claro que você não vai ligar e colocar do lado da criança, Claro. né? Mas vai colocar... Bom senso. Sem isso, por favor. Então, assim, outra coisa, quando você, vamos dizer, empacota o bebê, sabe? Faz um charutinho, o que acontece? O bebê se sente seguro, né? E uma outra coisa, que mais? Você tá falando da gente falar, por que esse bebê tem os mais agitados, outro menos agitado? Não adianta, Catu, eu querer pegar um bebê que tá nervoso, que tá chorando, que tá irritado, e querer colocar no peito e achar que esse bebê vai acalmar imediatamente. Para alguns, até funciona. Alguns bebês vão parar, até porque se o maior fator do choro for a fome, com certeza ele vai parar, né? Mas nem sempre o choro é fome. O que o bebê sabe fazer quando ele nasce? Chorar, só. Tá sol, então eu vou chorar. Tá chovendo, eu vou chorar um pouquinho também, né? Tô com fome também, eu vou chorar, né? Então, as mães, as mães, eu digo, mas a família em geral, tem que primeiro acalmar esse bebê. Tem uns bebês mais calmos, né? Mas aqueles bebês mais agitados, tentar acalmar primeiro, né? Para depois colocar para mamar. E aqueles bebês mais calmos, né? Aqueles bebês que você fala, meu Deus do céu, já faz 2 horas que eu amamentei e esse bebê não acorda para mamar de novo. O que eu faço, esse preguiçoso, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado com a temperatura, a gente tem que tomar cuidado com o ambiente, com o fator externo, mas o ideal é que a gente incomode esse bebê. Como assim eu vou incomodar esse bebê? Tá com muita roupa? Tira. Tá muito sonolento? Vamos dar um banho? Vamos tirar a meia? Vamos fazer uma cosquinha no pé? Tem gente que fala, mas não pode fazer isso. Mas por que não pode? É melhor eu fazer uma cosquinha no pezinho do meu bebê ou ele apresentar uma hipoglicemia, né? Ou ele ficar com fome, não perceber. Porque assim, às vezes ele acha que ele tá lá dentro da barriga. Ele tá num ambiente na qual a mãe faz tudo pra ele, né? Tá. Aí, de repente, ele nasce e ele fala, pô, agora eu preciso gastar energia para eu mamar. Muitas vezes ele esquece. Então, eu como mãe, como adulta, como responsável, eu tenho que lembrar essa criança que ele tem que mamar. Entendeu? É isso que acontece. Então, a sua linha de pensamento é que, de repente, a gente não deveria praticar livre demanda. A gente tem que estabelecer esses horários e tentar ir cumprindo esses horários. Não, acho que eu me expressei, talvez, de uma forma não muito clara, mas a gente tem que praticar a livre demanda. Eu falei Entendi. em No caso dele horário... não requisitar.
Se ele requisitar, a gente Isso, insiste, mas se ele quiser antes daquele horário, libera. libera. Tem que ser a livre demanda, porque Tá. assim, o ato do bebê mamar, o ato do bebê mamar, além dele, como eu já falei anteriormente, o bebê ele tá se alimentando, né? Ele tá trazendo benefícios para ele, para a mãe também, né? E tá trocando carinho com a mãe, vínculo, tá se sentindo amado, né? Isso tudo é muito importante, muito importante. A gente ouve assim: ai, não fica com o bebê no colo, você vai deixar o bebê mal acostumado, depois ele vai querer só Uhum. colo. Gente, pelo amor de Deus, aproveite enquanto você pode ficar com esse bebê no colo, né? Aham. A minha filha tá com 1,70 m, 13 anos, eu adoraria colocá-la no colo e ficar cantando para ela dormir igual eu fazia 13 anos atrás. Agora ela não quer ouvir nem minha voz, entendeu? Nem minhas músicas, que Então são velhas, viu, aproveita, né? Catu? Aproveita, então. Então, isso é tudo muito. Porque isso é muito cultural, né? As mães, elas costumam fazer o que a mãe orienta também, né? E as coisas mudam com uma velocidade incrível, né? Então, é livre demanda, até porque a mulher que amamenta no intervalo menor de 3 horas, ela também tá tendo uma proteção como se fosse uma como se ela tivesse se protegendo de uma gravidez tão em cima de outra, né? Então, a Tá. amamentação também tem esse objetivo, mas tem que ser uma amamentação que não pode ultrapassar 3 horas, por conta de hormônio, tudo, e, e, e tem que ser livre demanda e tem que ser exclusiva, né? Tem que juntar tudo isso, livre demanda, exclusiva e não passar de 3 horas. Exclusiva é quando você fala assim, eu estou amamentando, então a minha atenção é exclusiva para esse momento. Eu não estou me dividindo com É, mais nada. isso, na Porque verdade, não no caso de não, né? Porque, tipo, se eu tenho gêmeos, eu vou amamentar dois, né? Então, mas por não, exemplo, no caso dos gêmeos, eu amamento ao mesmo tempo ou não? Eu amamento um, depois o outro, como eu faço? então, o Catu, exclusivo, quando eu digo, é a amamentação exclusiva. Ah, não A não entrar com organização. fórmula. Isso, exatamente. Tá. Até 6 meses, a Organização Mundial da Saúde preconiza que o bebê até 6 meses, ele pode mamar exclusivamente no peito, sem precisar nem de água. O bebê que mama só no peito, ele não precisa nem beber água. Depois disso, que aí o pediatra vai entrar com suco, aquela alimentação complementar, que é a papinha, né? Então, até 6 meses é exclusivamente no peito. E o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde preconiza que até 2 anos a amamentação complementar, né? Até 2 anos. Quem quiser amamentar mais que isso, também pode. Não é que, chegou no 2 anos, tem que parar. Não é E o isso, leite, né? ele continua sendo de qualidade mesmo nessa fase? Ele continua sendo de qualidade, mas a partir de uma certa idade da criança, que é a partir do 6º mês, esse pediatra entra com uma complementação, justamente porque o leite passa a ser insuficiente para o bebê, só o leite. Tá. Só o leite, Em relação a gêmeos, eu também tenho clientes, já atendi algumas clientes que tiveram gemelares, né? E que falam, e agora o que eu faço? Né? Eu tento otimizar o tempo dessa mulher, porque quando a gente tem um filho e a gente vai amamentar, a gente opta pela amamentação exclusiva e a gente tem essa condição de poder oferecer isso, já é mais complicado, porque você fala, poxa, o certo, eu vou dar mamar para esse bebê, né? Depois que acabar, eu vou descansar um pouquinho, porque depois vai chegar outra mamada. E como é livre demanda, eu nunca sei que horas vai querer mamar. É claro que com as semanas passando, a mãe vai se adaptando ao bebê e o bebê à mãe, né? Eles começam a se entender melhor, né? No caso de gemelar, fica a critério da mãe e a critério também de como as coisas andam. Por quê? A mãe de gemelar, ela pode amamentar tanto um como o outro na sequência, ou ela pode amamentar os dois bebês ao mesmo tempo. E dá para amamentar exclusivamente até o 6º mês, esses dois bebês, como preconiza, né,
a homens. Só que, que lindo, é tão fácil falar, né, Catô? Mas essa mulher, quando ela tem um bebê, ela já precisa de um apoio familiar, de um contexto familiar que dê condições para que ela consiga fazer isso. Imagina a mãe que tem mais de um bebê, 2, 3 bebês, né? Aí sim ela vai precisar, porque teoricamente existe uma posição, você coloca os 2 bebês para mamarem ao mesmo tempo, mas isso você tem que levar em consideração que esse bebê pode abocanhar a mama e mamar tranquilo. Esse pode começar a chorar. Mas aí o que eu faço? Eu deixo um de lado e deixo essa amamentar? Aí entra a importância da família, né? Então, Muito se ela suporte consegue emocional, amamentar, né? tem Até que para ela ter. conseguir ponderar as coisas e tomar uma decisão, Exatamente. né? Porque, Porque gente, é muito complicado, porque não adianta você achar que você vai sentar numa cadeira, vai chegar na sua casa e vai amamentar e não tem mais nada para fazer, né? A gente tem que encarar a nossa realidade, a realidade que é a da maioria dessas mulheres, né? Que muitas vezes não tem tem que ter um suporte. Muitas vezes elas não têm. Se não for só a força de vontade, elas não conseguem, né? Sempre lembrando, Catô, que é muito importante a mulher sempre estar sentada de uma maneira bem confortável para amamentar, na qual ela esteja com os pés apoiados no chão, que ela esteja com aquela almofada de amamentação. Não tem almofada de amamentação? Põe travesseiro, põe um edredom, põe um cobertor, alguma coisa na qual ela possa apoiar os braços e apoiar o bebê. para Porque imagina relaxar, você né? Para poder. relaxada. Isso ajuda tanto no leite, isso ajuda na ansiedade dela, ela fica mais calma, né? E ajuda o bebê também. O bebê fala, opa, agora eu sou o rei da Inglaterra, eu tô aqui, tô mamando e minha mãe tá calma. E o nível de estresse também é uma coisa muito importante que deve ser olhado, né? Porque a pessoa que ela teve que fazer o almoço, ela teve que limpar a cozinha, ela teve mais 3 filhos para olhar, e aí chega no quarto filho, ela tem que amamentar, tipo, e de repente, né, um relacionamento familiar complicado, ou uma situação financeira que causa um estresse para ela, e tudo Sim. isso vai trazendo um nível de estresse que ela chega naquele momento, ela nem quer amamentar, se bobear, né? E além de E aí tudo você não consegue ter isso, um vínculo bom entre mãe e filho, né? sim, porque além de tudo esses fatores que são importantíssimos, a gente está passando por uma situação agora da pandemia que veio, né, a complicar ainda mais a vida dessas mulheres. Outro dia eu atendi uma cliente que estava família estruturada, né, casada, a mãe já esperando para ajudar, tudo como manda o figurino, né? Você que é atriz, você sabe que tem que estar tudo muito em sintonia, né? Sim. Tudo certinho. Aí, de repente, veio essa pandemia, a mãe dela faz parte do grupo de risco, então ela ganhou o bebê, ela teve o bebê no hospital, ela chegou em casa, primípara, o primeiro filho dela, tá? Ela chegou em casa, ela e o marido e a criança. Ela falou, e agora o que eu faço? O que eu faço? Sendo que ela ia ficar com a mãe, com a sogra, que também é do grupo de risco, né? Então não pode ficar se expondo e tal. E ela falou, tudo bem, agora eu tô aqui, o bebê tá chorando, eu não sei colocar nem fralda, porque o curso que ela iria fazer também de cuidados com recém-nascido, que o hospital iria oferecer para ela, também foi cancelado, né? Então, foi quando ela gritou, eu preciso de ajuda, e quando ela entrou em contato comigo, né? Eu Certo. fui várias vezes na casa dessa cliente, uma fofa, e Catu, para você ver como a ansiedade atrapalha muito, ela e o marido não sabiam colocar fralda no bebê. A gente pensa, nossa, mas uma fralda? Gente, não era a realidade deles. É o primeiro Não bebê, era. né? Então, eles não sabiam nem colocar fralda, tinham medo de dar banho. Então, essa ansiedade que ela estava sentindo, ela passava pro bebê, né? Tanto é que quando ela entrou em contato comigo, e coincidentemente eu estava com o meu tempo livre, até porque também por conta dessa pandemia, eu limito os meus atendimentos, né? Eu não trabalho em hospital e isso para mim está sendo muito bom,
né? Porque eu estou disponível para as minhas clientes e também não estou exposta ao ambiente hospitalar, que elas acham isso muito bom e eu também acho, né? Apesar de ter todas as precauções, todos os cuidados possíveis, independente se eu estou ou não trabalhando, né? Mas isso para mim também é bom. Então ela ficava muito ansiosa, ela ficava com medo, tudo. E isso influencia o quê? Na ansiedade dela. Como que eu vou fazer, né? Nossa, hoje o bebê tá com 2 meses e pouco, ela tá super contente, aleitamento materno exclusivo, sabe? E eu também, né? Eu fico feliz quando eu consigo. Com certeza. E você, apesar de não estar dentro dos hospitais, você já foi desse universo e você provavelmente tem informações por pessoas que você conhece, amigos que ainda trabalham assim. E você é do universo das gestações, né? E aí eu ia te perguntar, como fica ter filhos nesse momento? Na situação da segurança hospitalar, assim, né, dos cuidados médicos naquele momento. Porque, assim, sempre, Sim, óbvio, eles têm que ter inúmeros cuidados, até por outras infecções, enfim, né? sim, Mas sim. suponho que agora os cuidados estejam redobrados, né? Porque, assim, eu sinto que tem muitas grávidas que vão ficando aflitas, né? E a hora que eu tiver que ir Com para o hospital, certeza. se eu não posso ir para o hospital, aí como é que faz? E também, se eu acho que eu estou em trabalho de parto e eu não estou, em outros tempos a gente pegaria e pumba, vai para o hospital ver se está mesmo em Vai para trabalho o de parto hospital ou e não. vai fazer uma avaliação, E agora né? não. Você fica na dúvida em casa, né? Como fica? Olha, ô Catu, as mulheres, as gestantes realmente estão muito ansiosas, elas estão angustiadas, estão aflitas. Muitas entram em contato comigo, principalmente aqui no meu condomínio. Eu conheço muita gente, pela mais profissionalmente, né? Eu tenho várias clientes aqui no meu condomínio mesmo. E logo no começo, elas começaram, Karen, eu vou para o pré-natal? Eu não vou? O que que eu faço, né? O que que acontece? Bem lá no comecinho, por volta de fevereiro, que quando, né, começou a pandemia, começou a sair número, aumentar caso, vem para o Brasil, enfim, toda aquela história, causou uma insegurança generalizada, né? As pessoas, ao mesmo tempo que elas não estavam entendendo o que está acontecendo, que na verdade muita gente ainda não está entendendo, né? É difícil absorver uma situação na qual a gente nunca passou, né? Eu costumo até falar para minha filha, isso vai cair no vestibular, tá? Isso é Com história do Brasil. certeza. Isso é história do Com Brasil. certeza. É. E elas ficam aflitas. Mas o que acontece que eu vejo? Eu tenho muitos amigos e amigas ginecologistas, obstetras, eles começaram de cara, muitos tiveram que fazer o quê? Parar o atendimento, né? E o que deu continuidade foi aquele atendimento hospitalar mesmo. O pronto-socorro ginecológico obstétrico e o hospital como um todo, né? Mas elas ficam com medo, elas têm medo elas acham que vão sair, vão pegar e vão estar expondo o bebê, mas quando as pessoas começaram a entender melhor, começaram a entender que tem que lavar as mãos, usar máscara, enfim, todas essas precauções. E também os consultórios, né, os atendimentos essenciais, eles começaram a colocar uma agenda diferenciada na qual distanciava muito mais o atendimento, né? Então isso passou a trazer um pouco mais de segurança para elas. Mas muitas deixaram de ir para o pré-natal, muitas ligam até hoje, falam, Karen, eu tô com dor, eu tô com cólica, eu não sei se eu tô em trabalho de parto, se eu não tô, se eu tô perdendo líquido, se eu não tô. O que eu costumo fazer? Eu converso, né? Pergunto um monte de coisa, mas a minha orientação, ô Catu, nessa situação vai para o hospital e não deixa de fazer o pré-natal. O pré-natal é fundamental para a saúde do bebê e para da mãe, né? Então não pode deixar, sempre frisando para ela tomar cuidado, para ela evitar lugares que estejam com aglomeração, né? Para ela evitar ficar pegando todos aqueles cuidados que tanto servem para mim que não estou grávida, como para você que está grávida,
não você, outra mulher, né? Sim, sim. Então, 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 assim, tem que ir, né? Tem que tomar todos os cuidados. Não adianta eu estar grávida e em frente a uma pandemia, essa situação que a gente está vivendo agora do SARS-CoV, a gente falar, não vou fazer pré-natal, né? Não pode. Mas realmente tem uma ansiedade, um medo generalizado. Aumentou muito o número de pedidos de parto domiciliar, né? Isso que eu ia te perguntar, porque existem inúmeros tipos de partos, né? Sim. Mais do que as pessoas imaginam. As pessoas partem do princípio que parto é ir para o hospital, e não necessariamente. Mas também não ir para o hospital não significa não ter acompanhamento, né? Exatamente. Que as pessoas têm que aprender a diferenciar, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essas possibilidades de parto que a gente tem por aí. O parto, ele é hospitalar ou ele é um parto extra-hospitalar, né? Ele é fora, né? E então, o que acontece? Normalmente, a mulher entra em trabalho de parto, ela acha que a única opção que ela tem realmente é ir para o hospital e ganhar o bebê dela, né? Tudo bem, sem contar, né, que a gente tem que levar em consideração também que um parto domiciliar, com uma equipe preparada, com uma equipe que tenha material, que esteja preparada para dar esse suporte, não é barato, né? Não posso falar que é acessível a todo mundo, não é. Não é. Então, a gente tem algumas possibilidades. A mulher, ela pode ter um parto normal em casa, ela pode ter um parto normal hospitalar, a não ser que ela tenha uma contraindicação e precise fazer uma cesárea, né? Mas em situações normais. Mas ela precisa ter um suporte adequado para que isso possa acontecer da forma mais segura possível, né? E por conta dessa pandemia, as mulheres, elas estão enlouquecidas. Elas querem ter o bebê em casa, porque elas estão com medo de ir para os hospitais, né? Elas acreditam o quê? Que elas vão chegar nos hospitais, os hospitais vai estar muita gente correndo de um lado para o outro, um monte de gente sem respirar, um monte de respirador mecânico até na calçada, né? Gente gritando, funcionário insuficiente. A gente sabe que isso é uma realidade de muitos hospitais, né? Mas não é de todos. A gente tem hospitais e a gente tem hospitais. Isso serve tanto para público como para particular, né? A gente tem hospital que tem um recurso necessário e a gente sabe que a gente tem um hospital que não tem recurso, mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? Que não é o intuito. Mas elas estão com medo de ir. Elas estão com medo de ir para o pré-natal. Imagina como elas se sentem sabendo que vão ter que ir para um hospital e vão ter que ficar no mínimo 48 horas lá, pós-parto, né? Então, elas realmente ficam muito ansiosas. E em relação a parto, é isso, Catu. Ou elas têm fora do hospital, tem as casas de parto também, né? Ou elas têm no ambiente hospitalar, que eu não contraindico. Quem sou eu para contraindicar? Né? A gente tem 98% dos partos que a gente tem é hospitalar. Os que a gente tem em outras situações, não digo parto expulsivo. Eu já fiz parto em estacionamento, já fiz parto em supermercado, já fiz parto em estacionamento do hospital, né? Não estou dizendo nessas situações, mas situações na qual a gente consegue acompanhar esse trabalho de parto é mais em hospitais mesmo. Mas que maravilha, né? A pessoa não consegue chegar dentro do hospital, ela já põe ali para fora. Tem muitas situações. Eu acho que daria para escrever um livro, viu? Eu acho que eu deveria escrever um livro sobre isso. Essas experiências que você tem. É maravilhoso, gente. Podia ficar aqui horas ouvindo. Nossa, se eu fosse contada, a mulher fala, eu não sei o que está acontecendo, eu tô com uma dor, principalmente adolescente, né? Não consegue entender muito bem o que está acontecendo. E o corpo funciona melhor também, né? Vai tudo tipo... Nossa, muito rápido. E a hora que elas falam, não sei o que está acontecendo, o resultado aparece. Na hora, né? hora. Outro dia você fez um post que eu fiquei fascinada. Eu falei assim, gente, eu preciso perguntar para ela o que é isso. Você falou do parto no mar.
Eu falei, minha nossa. Sua cara. Pra começar, que é a sua cara. Eu acho o máximo quando eu vejo essas coisas, parto na banheira, parto, entendeu? Não sei Sim, aonde. Parto sim. orgásmico. Fiquei encantada com parto orgásmico quando eu fiquei sabendo. Falei, como eu não sabia disso na época, meu Deus? Por quê, meu Deus? Como eu vou saber? Você tem que tratar Né? de novo, então, Tipo, Catu. não, tá bom já. Passar pela experiência. Aí eu falei assim, gente, parto no mar faz todo sentido, né? Faz todo Então, sentido. A gente tem sal no corpo, em abundância. eu tava, eu confesso para você que o meu conhecimento sobre parto no mar é muito pequeno, tá? Eu não tenho essa experiência de parto no mar, tá? Mas realmente é a sua cara. Isso eu posso dizer, eu posso falar isso com... E assim, o que a gente sabe é que algumas mulheres que deram à luz no mar, eu estou dizendo as mulheres que optaram por isso, não aquelas que estavam na praia, entraram no trabalho de parto, não deu tempo de ganhar, ganharam no mar, tá? Opção Elas de tinham, vida. sim, tem alguns médicos que são especializados em, como que fala? Em parto. Ai, como que é mesmo? Em parto no mar, tem um nome, tá? Tá. Tem um nome específico, eu não tô lembrando agora. E, e algumas mulheres que optam por isso. Mas os especialistas dizem que a salinidade da água do mar e a temperatura faz mal pro bebê, né? Por que que acontece? Isso até é uma briga eterna. Quando você vai fazer um parto, a temperatura da sala precisa estar em 26 graus, né? No momento em que esse bebê vai nascer, porque esse bebê tem que estar aquecido, esse bebê ele tem que ser submetido àquela temperatura similar de quando ele estava dentro do útero, né? O bebê nasce, ele perde muito calor e isso pode trazer alguns malefícios para o bebê, algumas consequências para o bebê. Então, esse parto no mar, na qual outro dia eu até fiz um post que eu achei super interessante e é legal para as pessoas saberem que existe de tudo, né? Eu não recomendo, então Catu, por favor, você não vai ter Não, o bebê fica no mar, não tranquila. vou fazer seu parto lá, tá bom? Mas Não, é para as pessoas saberem que existe de tudo, né? sim. Existe de tudo. E esse bebê tem que ser mantido aquecido o tempo todo, para que ele não tenha as consequências de perder calor, porque o bebê, além de tudo, ele perde calor pela fontanela. Sabe aquele buraquinho que a gente fala? Ah, esse Sei. buraquinho da cabeça do bebê, A né? moleira, né? Isso, ele perde calorzinho por aí também. Tanto é que o bebê É, nasce e a gente coloca a touquinha no bebê, que é justamente para proteger esse calor dele. entendi. É incrível, né? Tudo isso. Né, cada detalhe, né? Eu queria te Sim, perguntar um sim. pouco, porque a gente está falando de parto, é inevitável a gente pensar também em violência obstétrica, né? Essa coisa de que você falou da mulher, ela precisa ser empoderada, ela precisa ser empoderada no momento da amamentação, ela precisa ser empoderada diante daquela No situação de momento, ser mãe, ela sim, precisa ser empoderada no parto dela. sim, E aí a sim. gente fica sabendo assim de inúmeros relatos, assim, muito mais comum do que as pessoas imaginam, de terem sofrido violência obstétrica. E muitas vezes não são só os casos extremos. Às vezes a pessoa passou por uma violência obstétrica sem nem saber que passou por uma violência obstétrica. E muitas vezes acontece isso. E aí quando ela vê, ela fala assim, não, peraí, eu passei. Eu acho assim, se não todas, Olha, talvez a maioria das mulheres, é gritante, né? é gritante, sim, Catu. O que que acontece? Você imagina que se você um rapaz quer namorar com você e você não quer, ele te obriga a namorar com ele. Isso é um tipo de violência, né? Mas agora a gente falando em relação à violência obstétrica, o que é uma violência obstétrica? É tudo o que você faz com aquela parturiente, que é aquela mulher em trabalho de parto, né? Sem o consentimento dela, né? É claro, Catu, que nem sempre as coisas vão sair como ela quer,
Muitas vezes ela desejou, ela quis e ela lutou para ter o parto normal, né? Mas por conta de algum imprevisto, algum sofrimento fetal, algum problema com ela mesmo, teve que ser submetida a uma cesárea, né? Mas isso não significa que ela teve uma violência obstétrica. Por isso que ela tem que ser sempre orientada em tudo que vai acontecer. A mulher, como qualquer ser humano, ela tem direito à informação. Ela tem direito a saber o que vai ser feito com ela, o que vai ser feito com o corpo dela, né? E para que você trabalhe com esse tipo de público, você tem que ter carisma. Você tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Você tem que tentar entender o que ela está sentindo, né? Porque é muito fácil, você vai lá, você fica olhando, ouve o coração do bebê, o trabalho de parto está acontecendo, depois fala para ela deitar na posição ginecológica que o bebê vai nascer, né? A gente sempre tem que lembrar, gente, mulheres, vocês podem parir na posição que vocês quiserem, pode ser de cócoras, pode ser deitada, pode ser com pernas em cima, assim, apoiada em alguma coisa, pode ser de 4 membros, que é a posição de 4, tá? A mulher escolhe como ela vai parir. Por que que ela tem que parir? Por que que ela tem que dar a luz deitada, né? Que Então, é a posição menos viável, menos confortável, menos natural, né? Porque você não tá nem a favor da gravidade. você não consegue protagonizar aquele momento que é teu e do teu filho, né? E você não consegue fazer força. E aí eles falam, faz força, empurra, você não tá fazendo força. Isso, Você não consegue, exatamente. você tá na posição errada para isso, né? E é o que é o mais comum. Não é o natural e é o mais comum. Sim. Sabe por quê, Catu? Porque você deitar na minha frente, na qual eu posso ficar sentado no banquinho para você dar a luz, é muito mais confortável para mim. Então, e aí como a gente consegue argumentar, né? Porque o médico, ele tá nessa posição do saber, do detentor do saber, ele tá nessa posição e a gente se sente muito não empoderada, né? A gente perde essa posição nossa da gente ter o controle da nossa situação e a gente não consegue nem contra-argumentar como médico que tem, sei lá, 30 anos de carreira fazendo parto. E aí você fica insegura, você fala, bom, ele deve saber o que ele tá fazendo. Sim, sim, porque a gente coloca toda a confiança no profissional, e não estou dizendo que os profissionais não são competentes, ou o médico, ou o enfermeiro obstetra, ou seja quem for, para fazer esse parto, não estou dizendo que eles não têm competência para isso, né? Mas o que acontece é que a mulher, ela precisa ser informada, né? Tem um documento que é feito, é direito da mulher, que é feito durante o pré-natal, que chama plano de parto, né? Aí, inclusive, eu até vou gravar um vídeo sobre isso, porque tem muita mulher que nem sabe o que é isso, Catu. Cara, e o que é plano de parto? O plano de parto é um documento que você faz junto com o médico do pré-natal ou com a enfermeira, o profissional que está acompanhando o seu pré-natal, e que você vai relatar ali como você deseja que seja esse seu trabalho de parto e o seu pós-parto. Como você deseja, né? Eu desejo que seja um parto normal, eu gostaria que o meu esposo ficasse comigo durante o trabalho de parto ou com a minha mãe, porque, na verdade, quem escolhe é a mulher, né? Muita família, eu vou ficar com ela. Na verdade, ela que tem que escolher. Porque essa pessoa não é simplesmente uma pessoa que vai olhar e ficar ali olhando para a cara dela. Uma pessoa que vai empoderar, que vai estimulá-la, que vai falar, você vai conseguir, vamos evitar ficar parada, vamos andar, vamos, no caso do trabalho de parto. Não é uma pessoa, né, para assistir o parto, é a pessoa para dar um suporte emocional para ela. Suporte, com certeza, com certeza. E em relação ao plano de parto, essa mulher, ela escreve como ela deseja. É claro, né, Catu, que para tudo, não só para o trabalho de parto, a gente tem que ter um plano B e muitas vezes um plano C, né? Mas ela precisa escrever junto com o médico e nesse momento também, que adianta você escrever sobre algo que você não sabe?
Então, ela precisa ser orientada para que ela faça isso, por isso que ela precisa fazer isso com a enfermeira obstetra ou com o médico, né? Com o profissional que estiver acompanhando o pré-natal dela. Por isso que eu sou a favor, muito, e eu defendo, da gestante passar em consulta com a enfermeira obstetra durante o pré-natal, para que ela tenha todas essas orientações que muitas vezes ela não tem, né? Por vários motivos, que também não é isso que a gente está discutindo aqui. Mas ela é muito bom, é muito vantajoso para ela, né? E quando ela faz esse plano de parto, ela vai expressar quais são os sentimentos dela, aproveitar para tirar as dúvidas, que o pré-natal é para isso também, né? Sim. E para quando ela chegar lá e ela falar como vai ser e quando ela falar, eu quero, por exemplo, apesar de tudo bem, eu gostaria que não rompessem a minha bolsa, né? Na verdade, a gente rompe a bolsa, a gente tem que romper essa bolsa se tiver uma indicação. Ah, eu acho que tem mecônio nessa bolsa. O que é mecônio? Cocôzinho. O bebê faz cocô dentro da barriga. Então, eu vou ter que romper, porque esse bebê tá fazendo uma taquicardia, essa mulher tá com muitas contrações, que a gente fala que é taxistolia. Então, vamos romper para ou ver que realmente é isso que está causando, ou para descartar, né? Mas E ela não para acelerar isso. o parto. Exatamente, que é uma violência obstétrica, né? Aí essa mulher deseja isso. Ah, eu gostaria que não rompesse. Mas no momento do trabalho de parto, se ela apresenta alguma coisa na qual precise romper essa bolsa, você concorda que não vai ser como ela gostaria, só que ela vai saber por que aquilo está sendo feito. Mas né? vai mesmo, Karen? Ela vai saber? Então, Porque a violência assim, obstétrica é justamente isso, é quando ela não sabe o que está acontecendo, o que estão fazendo e por que estão fazendo aquilo. E de verdade, o Catu, de verdade, não sabem. Na maioria das vezes elas não sabem, elas não são orientadas, elas sofrem com isso. Muitas vezes, como você acabou de falar, elas não sabem que estão passando por uma violência obstétrica. Porque você concorda que uma violência pequena, teoricamente, é a mesma coisa que uma violência grande nesse momento? sim. É um momento tão sensível, um momento tão único, tão esperado, sabe? Que ela planejou, muitas desejaram por muito tempo, demoraram para conseguir, aí chega Sim. lá e acontece isso. Isso é muito triste. Isso é muito triste. É por isso que eu optei em, assim, é claro que toda a minha vida profissional eu devo muito à minha experiência hospitalar, né? Que veio me trazer experiência, veio me trazer conhecimento, várias, assim, diversas situações, não só como enfermeiro obstetra, mas como pessoa, convívio com as pessoas, né? Mas eu acho que eu te falei, né, que eu tô abrindo consultório em Alphaville, e eu tô muito abrindo, porque na verdade com a pandemia eu tive que prorrogar um pouco, né? Mas eu estou muito satisfeita porque todos os meus atendimentos continuam agora, por enquanto, sendo domiciliares, né? Mas isso está trazendo uma satisfação muito grande para mim, uma autonomia, né? Mas a satisfação que eu estou tendo é muito grande. Porque eu tenho responsabilidade o suficiente para assumir o que eu faço, tanto de certo como de errado. Né? Então, por exemplo, quando eu vou atender, igual hoje de manhã, que eu falei com você, eu estava na casa de uma cliente, eu estou fazendo aquilo, é minha responsabilidade, né? Então, a minha dedicação, a missão, está toda voltada para aquela cliente naquele momento que eu estou lá, né? E eu tenho que dar graças a Deus por poder ter esse. Para mim, isso é um privilégio, Catu. Isso é um privilégio, né? Não é de todos. Não é um privilégio de todos. Isso me traz muita. Eu agradeço muito a Deus sempre por tudo. E também tem que ter coragem, viu? Porque para você empreender, para você encarar, isso está sendo um novo estímulo para mim como profissional, sabe? Eu precisava e isso está sendo, assim, fantástico. Inclusive, você vai lá conhecer meu consultório. Vou, com certeza. Me avisa quando tiver. É perto, né? Você mora aí perto? Moro. É. A gente está encerrando o nosso bate-papo, que está maravilhoso. Eu queria só te fazer mais duas perguntas. Sim. Eu queria que você Quantas falasse você só um quiser. pouquinho sobre a episiotomia. É a episiotomia que fala? Sim. E o ponto do marido. Que as pessoas muitas vezes não sabem nem o que é isso, né? E aí os médicos colocam isso com uma naturalidade. Não, é só um cortinho que dá ali.
e sai pronto. E não é só um cortinho, né? É um cortinho numa região cheia de nervo, né? Que de repente você corta um nervo que depois a mulher tem consequências, sequelas daquilo. Ou o ponto do marido, que você costura a mais ali, né? E que vai trazer consequências para essa mulher. Se puder falar um pouquinho pra gente, assim, o Catu, a episiotomia, ela parecia ser uma regra, né? Toda mulher que vai ter parto normal tinha que fazer uma episiotomia e isso era cultural, né? Hoje a gente sabe que a episiotomia, quando ela é feita sem uma indicação, ela é uma violência obstétrica. Né? Que inclusive a episiotomia, muitas mulheres acabavam deixando, desistiam do parto normal, o parto vaginal, né? Por medo da episiotomia. E aí se submetiam a um parto cesárea, que é uma cirurgia de médio porte. Exatamente. A episiotomia era também, como eu falei, muito cultural. As mulheres que eram submetidas, que passavam parto normal, todas, né, tinham o tal da episiotomia, que é conhecida, né? Hoje eu vejo que isso está mudando, mas isso está mudando muito por conta, modéstia à parte, por conta realmente do trabalho das enfermeiras obstetras, né? Porque as enfermeiras obstetras, elas vêm contribuindo muito para uma diminuição da mortalidade materna e neonatal, né? E agora, em relação à epísio, a epísio, ela é necessária? Às vezes é. Eu não sou extremista para falar, eu não vou fazer em ninguém, porque eu não quero que o meu indicador... Pelo amor de Deus, eu estou trabalhando com humano, né? Se você tá lá e eu vejo que tem um anel vulvar, que no caso, um anel vulvar significa assim, que tá com dificuldade para sair aquele bebê, ou porque o bebê acabou tendo um mecônio, já tá no expulsivo, ou por algum motivo eu tenho que fazer uma epísio. Eu estou justificando o porquê. Só que além de estar justificando, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter experiência para suturar aquela epísio de uma forma que ela não venha trazer consequências para essa paciente depois, né? Porque, o Catu, é muito melhor que a mulher tenha uma laceração, que é um cortezinho que muitas vezes nem precisa de ponto, do que fazer uma epísio. A epísio você vai cortar a pele da mulher, a mucosa e o músculo. Tanto é que depois que você acaba o parto, você tem que fechar esse epísio na mesma, fechar músculo, fechar mucosa e fechar pele, né? De uma forma que você tenha certeza, vamos dizer que certeza é uma palavra muito forte, mas praticamente certeza, dessa forma que eu trabalho pelo menos, de que aquilo não vai abrir, né? Porque a mulher, ela tem a região ali da fúrcula vaginal, a vagina, é elástica, tem uma elasticidade. Então, você tem que ensinar para essa mulher como ela tem que fazer exercícios, você tem que ter um cuidado com essa mulher durante o parto para que ela não venha sofrer consequências depois. Mas foi muito importante você falar sobre epísio. A epísio faz mulher fugir de parto normal. Foge mesmo, opa! E aí, minha última pergunta para finalizar. Voltando nos bebezinhos fofinhos e maravilhosos. Como a gente sabe que o bebê tá chupetando? Tá. E o que a gente faz nessa hora? Deixa chupetar, não deixa chupetar? Ou melhor, o que é chupetar, né? Vamos explicar o que é chupetar. Sim, quando a gente fala em chupetar, falar, o bebê tá fazendo o meu peito de chupeta, né? Isso. Na verdade, como eu falei lá no início, o bebê ele tem uma necessidade de sucção, né? Tem uma necessidade de sucção. Então, muitas vezes ele tá ali no colo da mãe, tá com o peito na boca, e quando tira chora, né? Ah, mas ele não tá sugando. Ele chora, eu tiro. Ele tá achando que meu peito é chupeta. Na verdade, esse bebê, ele não é bobo, né? Ele tá ali sentindo o calor da mãe, a temperatura, o carinho. Ele também está ouvindo o coração da mãe dele, que é uma música pro ouvido dele, que ele também ouvia quando ele estava lá dentro do útero, né? Aí tiram ele fala, opa, não, eu vou chorar porque eu quero voltar. E falam que chupetar é isso. Por isso que eu falo para você que quando você tem a disponibilidade do bebê ficar no seu colo,
do bebê ficar agarradinho em você, mesmo quando não está sugando para se alimentar, fique com o bebê no colo. Não tem essa necessidade de você falar, não, eu vou tirar porque senão ele vai ficar mal acostumado, não sei quem falou que ele vai ficar mal acostumado, não é nada disso. Isso é chupetar. E tem que tomar cuidado também, ô Catu, quando o bebê tá mamando e tá fazendo muito barulho, sabe? Tá. A cega provavelmente esteja incorreta. Então, ao invés de estar sugando e tirando e ordenhando aquele leite corretamente, ele está engolindo o ar, né? Então, é praticamente isso. É isso aí. Eu espero... Nossa, se a gente fosse ficar aqui falando sobre o assunto, a gente poderia ficar uma semana falando. Tem muito papo, com certeza. Eu adorei conversar com você, Karen. Obrigada pela confiança. Muito obrigada. E depois a gente volta, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau.